muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor.
Dizei entre as nações, reina o Senhor, Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Que Deus maravilhoso é esse que nós temos, queridos irmãos e amigos, esse Deus que revelou o seu infinito amor por nós através da pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, o nosso Senhor e o nosso Rei. Nós estamos transmitindo este culto pela Igreja Presbiteriana do bairro do Limão. Você que é membro de nossa igreja, já recebeu a liturgia, certamente já prestou o teu culto a Deus com a tua família e ouvirá agora a pregação da palavra de Deus. Reverendo, por que igreja presbiteriana? Porque nós não falamos da teologia triunfalista, da teologia da prosperidade. Nós não temos coach espirituais, mas nós procuramos proclamar a palavra de Deus na sua essência. Palavra esta que mostra a nós que Deus nos ama, que ainda que tenhamos tribulações em nossas vidas, não apenas pessoas que têm uma religião, mas que não têm, não apenas pessoas que têm a Cristo como seu Salvador, mas também pessoas que não o têm como seu Salvador, passam por dificuldades. Mas o nosso Deus disse que nunca nos abandonará e que jamais nos deixará. E Ele traz uma palavra ao nosso coração e se utiliza de pessoas como eu e como você para falar ao coração do seu povo. Nós vamos nesta noite ouvir sobre o tema paz. A pergunta é: você tem paz? Mas antes nós vamos preparar o nosso coração através de uma canção cantada pela nossa amada irmã Paula. Assim como a noite apaga o sol, como a brisa sonha um dia sobrar, como a terra seca espera a chuva, como um rio anseia pelo mar, eu espero tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia Queridos irmãos e amigos, vou pedir para que você abra o texto sagrado nesta noite, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, nós faremos a leitura dos versículos 2 a 5. E eu vou pedir para que ao final da leitura você não feche o texto, mantenha o texto aberto para que nós possamos discorrer sobre ele e voltarmos a ele no momento do decorrer da nossa pregação. Filipenses capítulo 4, versículos 2 a 5. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículos 2 a 5, e assim nos diz a palavra de Deus. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor.
A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos a nossa total dependência do Teu Espírito. Senhor, nós reconhecemos que necessitamos da Tua graça e do Teu favor neste momento. Senhor, nós somos criados para Te adorar. Nós somos criados para bendizer o Teu santo nome. Mas muitas vezes as situações e as circunstâncias tornam difícil a nossa adoração a Ti, ó Deus. Muitas vezes os dissabores da vida, as dores, as tribulações, como esse momento o qual o mundo está atravessando, certamente faz com que nós tenhamos dificuldade de falar que o Senhor é bom. E o Senhor conhece, ó Deus, a nossa pequenez. O Senhor conhece o mais íntimo e o mais profundo do nosso coração, e nós faremos isso com toda reverência. Por isso, nesta noite, pedimos que o Senhor quebrante o nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor é bom. Nós sabemos que a Tua misericórdia dura para sempre. E sabemos que o Senhor está perto de todos aqueles que Te invocam. Por isso, Senhor, nós Te pedimos que Tu abençoes este momento onde estaremos meditando na Tua palavra. Abençoe cada irmão e cada irmã que está nos acompanhando neste momento. Que Tua palavra, Senhor, produza o fruto que vai não apenas aquecer o nosso coração, mas que vai nos trazer paz. Paz em meio às tribulações. Paz em meio às dificuldades. Paz em meio às lutas. Paz em meio aos dissabores. Paz em época de distanciamento social. Paz em momentos de Covid-19, aos quais nós estamos afastados não apenas de muitas pessoas queridas, mas afastados também do convívio com os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus. Nós Te pedimos por intermédio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Você tem paz? Se você respondeu que sim, esta tua paz, ela é de acordo com as circunstâncias? Ou a tua paz independe delas? Essa paz que você tem, ela vem de Deus? Essa paz, no momento das lutas, dos dissabores, das tribulações, das dores, essa paz, ela tem guardado o teu coração? Ela tem guardado a tua mente? O que é necessário para você ter paz? Você tem a paz que o evangelista João, no capítulo 14, versículo 27, quando Jesus estava se despedindo de seus discípulos e estava confortando a eles, disse que o Espírito Santo estaria com eles e disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você tem esta paz? Certamente, queridos irmãos e amigos, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos em que ter paz em nosso coração, em que ter paz em nossa mente, é um grande desafio para todos nós. Nós que temos algum tipo de religiosidade, de espiritualidade, nós que reconhecemos que Cristo é o Senhor da história, nós que sabemos que Ele é o único caminho que nos leva até Deus, até para nós que cremos nele, até para nós que sabemos, conforme o profeta Isaías
registrou no capítulo 9, versículo 6, que Ele é Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Até nós que confiamos em Cristo, que temos os nossos nomes escritos no livro da vida, vivemos dias de grandes desafios que vão confrontar a nossa fé. E é nesta linda carta que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma, aproximadamente no ano 61, 62 depois de Cristo, preso por causa do nome de Jesus. Preso, e ele se dirige a esta cidade na qual estava essa igreja, a igreja de Filipos. A cidade de Filipos, ela era muito rica, e após ter sido conquistada no ano 360 pelo rei Filipe II, rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Cidade essa de Filipos que Paulo plantou uma comunidade cristã muito querida. E esta mesma cidade que Paulo expulsou um espírito de adivinhação, de uma mulher que dava muito lucro aos seus senhores. E com isto, Paulo, juntamente com seu companheiro Silas, foram aprisionados. E por volta da meia-noite, quando eles oravam, quando eles cantavam louvores a Deus, ocorre um grande terremoto, abalando os alicerces da prisão e libertando a ambos dela. No entanto, queridos, apesar de Filipos ser uma cidade próspera, apesar da igreja a qual estava situada ser uma cidade que estava em situações financeiramente favoráveis, prósperas, o povo da igreja de Filipos eram pessoas que tinham uma situação financeira difícil. O povo da igreja de Filipos tinha uma situação problemática. O povo da igreja de Filipos era um povo sofrido. E é por isso que Paulo, quando escreve à igreja de Filipos, ele diz aos cristãos que eles, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, eles poderiam ser cheios de paz, cheios da paz que vinha do Senhor. Sendo assim, queridos irmãos e amigos, ao examinarmos esse texto, eu volto à pergunta que fiz inicialmente. A pergunta é: você tem paz? O texto responde para nós acerca de termos paz em Cristo, acerca de termos paz em Deus, e que enquanto você ouve essa mensagem, que o Espírito de Cristo te encha com o seu poder, que o Espírito de Cristo te encha com a sua graça, e que o Espírito de Cristo te encha com a sua paz. Se você tem paz, em primeiro lugar, você é uma pessoa que busca viver em unidade. Se você tem paz, em primeiro lugar, você é uma pessoa que busca viver em unidade. Veja o que está escrito no versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Evódia e Sintique foram companheiras, foram colaboradoras de Paulo na igreja, e elas não estavam na construção apenas da igreja, elas não estavam ainda trabalhando quando essa igreja era uma congregação, mas elas trabalharam também depois que Paulo colocou a pedra fundamental da igreja. E o texto nos diz no versículo 3 que elas não apenas ajudaram a Paulo, mas que elas também ajudaram a Clemente, que elas ajudaram a outros colaboradores cujos nomes estavam escritos no livro da vida. Mas vejam, queridos irmãos, irmãs, amigos, ainda que elas trabalharam juntas, ainda que elas estivessem trabalhando
com um propósito em comum, dentro do contexto que nós estamos estudando agora, dentro do contexto qual nós estamos lendo, elas estavam brigadas. E é por isso que Paulo, quando escreve, Paulo diz a elas, pede para que Epafrodito, que foi o homem que levou essa carta à igreja de Filipos, pede para que elas vivam em unidade. Se você quer ter a paz de Cristo, você tem que viver em unidade. Mas nós precisamos aqui, queridos, entender que a palavra concordemente, ela não existe na língua grega. Mas o termo aqui utilizado é o phroneó. Phroneó significa fazer parte de alguém. Phroneó significa você ficar ao lado de alguém em assuntos públicos com o intuito de manterem a unidade. É por isso que nós, enquanto corpo de Cristo, devemos manter a unidade, porque essa unidade é a unidade do Espírito. E desde que você foi regenerado, desde que o Espírito Santo te selou, e você recebeu o Espírito Santo como penhor da salvação, juntamente com o dom da fé, nós estamos unidos com Cristo pela fé, mas nós também estamos unidos uns com os outros, e nós não podemos atentar contra a unidade do Espírito. É por isso que Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 3, Paulo diz, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quer ter paz? Mantenha a unidade da igreja. Querido, sabe quem orou para que esta paz estivesse no meio do povo de Deus? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, e o evangelista João, no capítulo 17, versículo 11, diz que Jesus, quando estava fazendo aquela maravilhosa oração, ele disse para o Pai, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que assim também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí lá no versículo 22, 23, Jesus diz, eu lhes tenho retransmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Queridos, a oração da preservação da unidade da igreja foi feita pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus que é o interessado na união da igreja, na união nossa de uns com os outros. É por isso que nós devemos lutar para mantermos a união, e é por isso que nós só teremos paz se nós buscarmos a união. E quando nós estamos em união, nós mostramos para o mundo a unidade da igreja, o amor que temos para com Deus e o amor que temos uns para com os outros. E as pessoas com esta união, elas são atraídas a Cristo, e você passa a ser um canal do seu amor. Você passa a ser alguém que preserva a unidade da igreja, e aí você passa a ter paz. Você quer ter paz? Se você quer ter paz, você precisa amar ao teu irmão, porque Cristo amou a você primeiro, e Ele deu a sua vida na cruz para nos salvar, e é por isso que nós devemos amar, porque o teu irmão e a tua irmã custou o maior dos preços que poderia ser pago, que é o sangue do nosso maravilhoso Redentor Jesus Cristo. Existe alguém na igreja com quem você não está conversando?
Existe alguém com que você esteja chateado? Você tem guardado raiva no teu coração de alguém? Há meses que você não conversa com um irmão ou com uma irmã? Há anos que você tem raiva de alguém da igreja? Por que será que você não tem paz no teu coração? Você precisa resolver isto logo. Você precisa colocar-se diante de Deus, pedir para que o Espírito Santo te ajude, para que você possa resolver esta situação. Se você quer ter paz com Deus, você precisa se reconciliar com o teu irmão, pois o Senhor quer que o seu povo viva em unidade, porque quando Cristo morre na cruz, Ele fez do seu povo um só corpo. Se você tem raiva do teu irmão, se você tem raiva da tua irmã, ouça o que o Espírito Santo diz esta noite para a sua igreja. Experimente a reconciliação em nome de Jesus. Amém. Mas você tem paz? Em primeiro lugar, para você ter paz, o texto nos ensina que nós precisamos viver em unidade. Mas em segundo lugar, para que nós tenhamos paz, o texto nos ensina que nós devemos alegrarmos no Senhor. O texto nos ensina que nós devemos alegrarmos-nos no Senhor. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Queridos, a nossa alegria no Senhor, ela não é opcional. A nossa alegria no Senhor, ela não é circunstancial. A nossa alegria no Senhor, ela é imperativa. Ela é uma ordem. O cristão tem que estar feliz com Jesus, porque Jesus é o único motivo que pode encher o teu coração de amizade, o teu coração de graça, o teu coração de paz, o teu coração de alegria. Queridos, quando nós olhamos para o texto de Filipenses, nós vemos que o texto nos ensina que a alegria é do corpo. É por isso que o texto não fala alegre-se, mas ele fala alegrai-vos. É para a comunidade de Cristo se alegrar. Vejam que esta não é uma alegria egoística, esta não é uma alegria individual. Esta não é uma alegria ensimesmada, mas é uma alegria altruísta, é uma alegria comunitária e é uma alegria radiante. A alegria no Senhor, ela é quando a tua situação financeira está bem, mas também quando as coisas financeiras não estão muito bem para você. A alegria no Senhor é quando você tem um amigo para todas as horas, mas quando você descobre que esse teu melhor amigo ou esta tua melhor amiga te traiu, jogando para fora e para trás uma amizade de anos. Esta alegria é uma alegria quando você tem o emprego dos teus sonhos, que você faz aquilo que te realiza, mas esta alegria é uma alegria quando você também está desempregado. Esta alegria no Senhor é uma alegria quando você está cheio de saúde, cheio de vida, mas esta alegria também é quando você ou algum familiar teu foi acometido pelo Covid-19, ou quando você está com algum problema. Esta alegria no Senhor é uma alegria ultra circunstancial, porque a alegria no Senhor, ela não depende de circunstâncias. Mas vejam, você pode me perguntar como que eu posso ter uma alegria diante de tantas situações difíceis? Porque esta alegria, realmente, ela só é possível quando ela está fundamentada no Senhor. É por isso que o texto apresenta para nós: alegrai-vos sempre no Senhor. Sabe por quê? Quando Jesus Cristo é o verdadeiro motivo da nossa alegria, não haverá problemas, não haverá doenças,
não haverá circunstâncias, não haverá dores, não haverão lutas, não haverão pessoas que sejam capazes de retirar esta alegria do teu coração. Porque esta alegria não está fundamentada nessas coisas, mas a tua alegria está fundamentada no Senhor. E é por isso que o texto fala: alegrai-vos, pois, no Senhor. A tua alegria está fundamentada naquele que te amou e que desceu do céu e que deu a sua vida na cruz do Calvário para te salvar, para perdoar os teus pecados, para trazer ao teu coração paz e para permitir que você tenha uma alegria que é uma alegria ultra circunstancial, não depende das circunstâncias, porque te arrancou das trevas e te trouxe para o reino da maravilhosa luz. Mas, reverendo, o que mais eu preciso fazer para ter paz? Queridos, em primeiro lugar, o texto diz que nós devemos viver em unidade. Em segundo lugar, o texto diz que nós devemos nos alegrar. E em terceiro lugar, o texto diz que nós devemos ser moderados. Em terceiro lugar, devemos ser moderados. Versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Esta palavra moderada, ela seria melhor traduzida como magnanimidade, como equilíbrio, como espírito perdoador, do qual Jesus é o nosso maior exemplo. E Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1, ele diz: eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Queridos, queridas, muitas vezes nós nos encontramos com cristãos que afirmam conhecer a Cristo, que afirmam frequentar igrejas evangélicas, que não são gentis com as outras pessoas. Nós muitas vezes encontramos cristãos que não têm equilíbrio com outras pessoas. Nós encontramos cristãos que não têm trato com outras pessoas, que muitas vezes não têm gentileza, fineza com outras pessoas. Nós encontramos cristãos que não têm parcimônia com as outras pessoas. Nós encontramos pessoas que dizem que são cristãs, mas não são moderadas. E vejam que interessante, o texto nos diz: seja a vossa moderação conhecida dos irmãos. Não. O texto nos diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A nossa moderação, a nossa parcimônia deve ser conhecida tanto pelos nossos irmãos, como por aqueles que não são os nossos irmãos. Tanto por aqueles que professam a mesma fé que nós, do que aqueles que não professam a mesma fé. Tanto por aqueles que professam uma fé semelhante, quanto por aqueles que não professam nenhuma fé. Tanto a nossa moderação deve ser conhecida pelos nossos amigos, como deve ser conhecida também pelos nossos inimigos. A nossa moderação deve ser conhecida por aqueles que falam bem de nós, mas por aqueles que também falam mal de nós. Daqueles que ajudam a gente, ou daqueles que nos atrapalham. Daqueles que nos estendem a mão para nos auxiliar. Mas a nossa moderação também deve ser conhecida daqueles que nos prejudicam. A nossa moderação deve ser conhecida tanto daqueles que nos amam, quanto daqueles que nos odeiam. Sabe por quê? Não é porque nós devemos parecer ser melhor do que outras pessoas. Todos nós somos pecadores, errantes, miseráveis
e carecedores da graça de Deus. Mas o texto que é tão rico, que eu disse isso no início da nossa pregação, o próprio apóstolo Paulo, ele dá para nós a razão de ser necessária essa nossa moderação. Vejam no final do versículo 5, ele diz: perto está o Senhor. A nossa moderação deve ser conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Tanto para a corrente teológica que diz que este perto está o Senhor, conforme está no capítulo 3, versículos 20 e 21 de Filipenses, que significa temporalmente, significando a presença de Jesus temporal como a vinda dele, quando diz lá no capítulo 3, versículos 20 e 21 de Filipenses: pois a nossa pátria está no céu, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser o corpo igual da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, até subordinar a si todas as coisas. Mas esse perto está o Senhor, porque realmente o Senhor, a presença do Senhor, ela é real em nossa vida, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, conforme Paulo escreve também à igreja de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 1, que ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos que estão em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa moderação deve ser conhecida de todos os homens, porque o nosso bondoso Salvador, ele está próximo de nós. Porque o nosso bondoso Salvador, ele está perto de nós. Você não deve ficar preocupado com as pessoas, porque não são as pessoas que vão te julgar, embora muitas vezes são elas que te julgam. Mas você deve se preocupar com o Senhor da igreja, porque o Senhor da igreja, Jesus, ele não apenas, ele é o Senhor da igreja, mas ele também está presente na igreja. É ele que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro, é ele que olha para nós, e você não deve se preocupar em ter uma vida moderada, por causa do teu pastor, por causa dos presbíteros, por causa do membro que pode ver o que você está fazendo. Mas você deve se preocupar em ter uma vida moderada, porque é o Senhor que está olhando para você. É o Senhor da igreja que observa as tuas atitudes. É o Senhor da igreja que observa os teus pensamentos. É o Senhor da igreja que observa as intenções do teu coração. É por isso que Ele está próximo a você. E é por isso que o texto fala: perto está o Senhor. Você tem paz? Se você realmente quer ter paz, em primeiro lugar, busque a unidade da igreja. Em segundo lugar, alegre-se no Senhor. E em terceiro lugar, viva uma vida moderada. Perto está o Senhor. Amém. Nós vamos ouvir uma canção e logo em seguida eu retorno. Nós faremos uma oração, entregando esses momentos que passamos na presença de Deus. E eu darei a bênção apostólica. Quem nos separará
Querido, vamos orar, querida, vamos falar com Deus agora. Peça para que o Senhor permita que através do Santo Espírito essa mensagem fique gravada no coração de todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ouvi-la e que futuramente também ouvirão através da mensagem gravada. Oremos. Senhor, obrigado porque, conforme a tua serva cantou agora, nada, absolutamente nada pode nos separar do teu amor. Senhor, que amor maravilhoso é este que o Senhor tem por nós, que o Senhor tem pelos teus filhos. Senhor, nós não somos chamados de servos, nós não somos chamados de cavalos, como algumas religiões chamam aos seus participantes, mas nós somos chamados de filhos. Nós somos filhos amados, somos filhos queridos por Ti, nós somos filhos que o Senhor se preocupa conosco. E ainda que passando por dificuldades, ainda que passando por tribulações, o Senhor dá a nós a oportunidade de sabermos que nada nos separa do Teu amor. E além disso, o Senhor nos dá paz. Meu Deus, que nós possamos, com a ajuda do Teu Espírito, viver unidos. Que nós possamos, com a ajuda do Teu Espírito, alegrarmos-nos sempre no Senhor. E que nós possamos viver uma vida moderada. Senhor, nós Te pedimos também, ó Deus, pela nossa nação e pelas nações que estão acometidas com esta pandemia. Ajuda-nos, ó Deus, para que, mais uma vez, nós oramos para que os cientistas, os médicos, os profissionais da saúde possam descobrir não apenas a vacina, mas a cura para este terrível mal que nos assola. E que as autoridades tomem as medidas necessárias, não para o seu próprio bem, não de acordo com os seus próprios desejos, mas de acordo com aquilo para a qual nós colocamos essas autoridades lá, que é para beneficiar todas as pessoas indistintamente, e que elas tenham o temor do Senhor, e que saibam que um dia o Senhor vai cobrá-las de todas as suas autoridades, todas as suas atitudes, porque todas as autoridades foram constituídas por Ti. Senhor, dê-nos uma semana debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor. Abençoe cada irmão, cada irmã que nos assistiu, e cada amigo e cada amiga que nos assistiu também. Que o Senhor tenha falado a cada coração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Queridos, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador, Jesus, aquele que mais te amou, e que nunca ninguém vai te amar como Ele, e que a doce consolação do Espírito Santo que habita em você, seja com vós e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo
formidável amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que